Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da SCI. Hoje, do jeitinho um pouquinho diferente, a gente teve alguns problemas operacionais aqui. Faz parte do negócio, né? Quem mexe com tecnologia está sempre sujeito a isso. Mas eu gostaria de agradecer vocês que nos esperaram aí durante 15, 16 minutos, tá? Gostaria de pedir desculpa para todo mundo que ficou nos esperando. Não foi de propósito, tá, gente? A gente tem programas aqui que fazem toda a transmissão desse podcast aqui para os nossos clientes. E, infelizmente, hoje o programa não está funcionando. Então, a gente teve que remediar rapidamente dentro desses 15 minutos aqui. Mas queria agradecer você, contador, que é nosso cliente, você, contadora, que é nossa cliente, né? Muito obrigado pela presença, pela audiência. E hoje um podcast um pouquinho diferente. A gente vai receber aqui um dos nossos cases de sucesso, né? Um quadro chamado Cases de Sucesso. A gente vai receber uma pessoa aqui muito especial, a Noeli, da Pronta. Ela é nossa cliente aí, já vai fazer 3 anos daqui a pouco, né? 2 anos e pouquinho. Ela tomou uma decisão de mudar de sistema e hoje a gente vai entender um pouquinho dessa história. Então, boa tarde, Noeli. Seja muito bem-vinda ao podcast da SCI, tudo bem? Tudo bem, obrigada, boa tarde. Não fui eu que atrasei. Cheguei no horário, vim diretamente de Floripa. E tô bem, eu já começo agradecendo pela oportunidade, né? Acredito que é muito importante compartilhar a experiência, né? E tudo que a gente vem colhendo com o Único, né? E com essa parceria aí que começou em 2023. É isso aí. Noeli, a gente planejando esse podcast, né? A gente estava conversando e sobre o que a gente ia falar, a gente estava conversando, na verdade, né? E surgiu aqui, né? Antes de a gente chegar no assunto principal, que é o porquê da decisão de mudar de sistema, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Noeli, sobre a Pronta, o que a Pronta faz hoje, né? Como é que surgiu a ideia de criar a Pronta? Em quais segmentos a Pronta atua? Porque vocês, pelo que tu me disse, são nichados, né? Vocês atendem públicos específicos de clientes, que dá muito certo hoje em dia, né? Graças a Deus. E conta um pouco aqui para o nosso público, para o pessoal que está nos assistindo, o que é a Pronta Contabilidade? Qual que é a ideia da Noeli, né? Que foi quem criou a Pronta Contabilidade? Sim. Então, para falar da Pronta, tem que falar um pouquinho da Noeli, né? Eu sou natural aqui de Pomerode, descendência alemã. Eu fui parar em Floripa justamente para fazer ciências contábeis. Não tem ninguém na minha família que seja contador. Na verdade, tem um tio que é contador, mas ele não atuava na área. E ele sempre falava, faz contabilidade, faz contabilidade. E a gente estava até comentando que quando era criança, eu gostava de brincar com papéis, eu gostava de ir no banco. Então, não era boneca, eu gostava de fazer conta, matemática. Então, eu fui para Floripa em 99, passei na Federal e comecei a estudar. O primeiro estágio que eu tive, eu comecei estagiando no escritório que era na Lagoa da Conceição, existe até hoje, e o trabalho de office boy. Então, saía, entregava os malotes. Naquela época, eu tinha os disquetes, que era do FGTS, que tinha que entregar na Caixa Econômica. Aí tinha que cuidar para a roda lá, né, a porta não desmagnetizar. Então, foi isso, assim, trabalhava muito. A outra parte era arquivo, e eu comecei assim. E aí, depois, eu fui aproveitando as oportunidades de estágio, fui trocando de estágios, até que eu cheguei numa empresa, numa das maiores de Florianópolis, um escritório muito bom, onde eu realmente comecei a aprender contabilidade. E lá eu também conheci, na época, o Edson Toll, a qual eu comecei a me relacionar com ele. Ele era um dos sócios do escritório. E aí, em 2006, nós saímos. E naquela época, a gente fundou a Toll e Krieger Contabilistas. A gente começou naquela época com 30 clientes que vieram na transição, né? Foi feita uma cisão parcial. E a gente tinha 6 colaboradores. E desde então, a gente teve uma oportunidade de fazer um trabalho específico para uma empresa que importava. Era uma das maiores importadoras de Santa Catarina. E a gente focou em atender bem esse primeiro cliente, né, que era o primeiro cliente da carteira que não tinha vindo da cisão, né? E nós fomos nos especializando na parte de importação e exportação. Então, a gente nichou muito nesse caminho. Em 2015, né, a gente já estava num momento bem legal do escritório. O escritório estava aí já com praticamente 25 colaboradores.
a gente estava em torno de 150 clientes, e aí eu e o Edson acabamos nos separando da vida conjugal. Mas tentamos manter a sociedade. Então ficamos mais um ano trabalhando juntos no mesmo escritório, mas não tinha mais como manter a sociedade. Então, em outubro de 2016, nós cindimos a Tauy Krieger Contabilistas, onde eu fundei a Pronta Serviços Contábeis. E aí eu comecei com 80 clientes da carteira, que tinha vindo da Tauy Krieger Contabilistas, e 6 colaboradores. Em menos de um ano, 9 meses depois, o que aconteceu? O Edson ele veio a falecer. E aí eu tive que retomar as atividades da Tauy Krieger, porque eu ainda não tinha tirado o meu nome do contrato, né? Assumi o escritório novamente e juntei toda a estrutura de novo. Então, cindi, primeiramente, né? E depois incorporei. E aí depois, enfim, isso foi em 2017. Depois certificamos a ISO 9001. Depois trocamos de sistema. Então, hoje, né? Quem que apronta? Nós estamos em Florianópolis. Estamos com 51 colaboradores. Eu tenho junto comigo mais 5 sócios que participam de toda a operação, nas decisões internas, né? E temos em torno de 380 clientes. E continuamos focando na parte de importação e exportação, mas também muito na parte de serviço. Então, clínicas médicas, empresas de tecnologia, holdings patrimoniais. Então, a parte de serviços também a gente tem uma experiência bem bacana. Show de bola. Depois dessa introdução sobre a Pronta, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Case Pronta SI, né? Que é o que a gente se propõe a falar, o que a gente gosta de passar para os clientes aqui, até para as pessoas que têm essa dúvida, né? Será que eu mudo de sistema? É um trabalho muito grande, né? E assim, vocês têm essa experiência para falar desse trabalho porque vocês têm empresas gigantescas, né? Empresas Sim. que talvez em notas fiscais o movimento não seja muito grande, mas em questão de valores, de movimentação de valores, né? Até complexidade é muito grande, né? Sim. Em Santa Catarina tem muito TTD, muito tratamento tributário diferenciado, muitos benefícios fiscais para importação, né? A gente é vamos dizer assim, um fomentador da economia, né? Aqui no Brasil, vamos dizer Perfeito. assim. Perfeito. E isso gera complexidades tributárias, porque isso tudo tem que ficar discriminado para o fisco. Sim. Quanto que está sendo cedido, né, para o contribuinte. Até para a gente ter o que eles chamam de os valores que são apurados pelo governo de incentivos fiscais. Né? Sim, são sim. uma parte importante. Né? E diante disso, né, pelo que a gente conversou, você identificou dificuldades no sistema que você tinha anteriormente e tomou a decisão de mudar de sistema. Conta um pouco para o pessoal como é que foi isso, por que disso, né? A história por trás disso. Então, em 2006, quando começou a operação, a gente utilizava o mesmo sistema do outro escritório. Mudamos. Em 2008 até 2023, era o mesmo sistema. E eu não tinha a menor pretensão de mudar. Porque era aquele sistema que existia para mim, eu nem olhava para o mercado para saber o que existia. E eu estava com uma dificuldade grande na gestão. O que estava acontecendo? As receitas, clientes entrando, mas a lucratividade cada vez menor. Eu precisando de mais gente, disse, nossa, tem coisa errada. E aí a gente pegou, eu lembro que a gente tinha uma pessoa no time nosso, que tinha vindo de outro escritório, que utilizava o mesmo sistema que nós usávamos. E ela falou, olha, o sistema de vocês aqui não está bem configurado, a gente está fazendo muita coisa manual. E a gente pegou e chamou, na época, o suporte, para dar um suporte interno para nós, para dar um diagnóstico. Tudo que o sistema oferece, o que vocês estão fazendo. Fizemos esse diagnóstico, começamos a tentar as melhorias, ficamos um ano trabalhando nas melhorias. Ao final de um ano, a gente viu que pouco a gente tinha avançado. E aí nós pensamos, é o momento de fazer uma troca de sistema, começar a olhar para o mercado. E aí eu participava em 2023, do Mastermind em São Paulo, a nível Brasil, que tem vários empresários de todos os segmentos e também tinha alguns escritórios de contabilidade. Eu me aproximei desse pessoal, desses outros escritórios e perguntei, estou pensando em trocar de sistema, qual que você utiliza?
Eu utilizo o único da SCI. Único, nunca escutei. Pô, é lá da tua terra, é lá de Santa Catarina. É de Blumenau. Eu disse, nossa, não conheço. Tá, anotei, né? Daqui a pouco conectei com um outro empresário, o Fábio Silveira, da Silveira Contabilidade de Campinas. Fábio, que sistema você está usando? Ele estava testando o único e um outro que eu não vou lembrar. Estou testando, mas até o final do ano eu vou decidir. Aí tá, eu esperei um pouquinho. E aí, Fábio? É o único, não tenho dúvida. Eu disse, poxa, 2 pessoas indicando o único. Aí pensei, vou conhecer o único. Mas antes disso, né, Lion? Como tenho a gestão, e um dos desafios de trocar de sistema é fazer com que o time abrace, né? Que o time concorde em fazer a migração do sistema. Quando eu tive essa ideia, que eu levei para a mesa de reunião com os demais sócios e gerentes, eu falei, gente, a gente precisa trocar de sistema. Não dá, não tem condições, meu Deus, que medo. Eu disse, tá, então vamos trabalhar as melhorias. Foi nesse tempo que a gente tentou trabalhar as melhorias e não conseguimos, a gente avançou muito pouco. Até que eles também concordaram que se fazia necessário a troca de sistema. Aí, beleza, eu já tinha dado um passinho, que era o quê? Os gerentes, os sócios já tinham conseguido, né, vender a ideia. Eu disse, bom, agora tem que convencer também o time. Né? Então, o que a gente fez primeiramente? Primeiro, vamos conhecer realmente o único, onde entrei em contato aqui com a SCI, no site mesmo, preenchi o formulário e pedi uma demonstração. E desde o começo foi muito bacana, assim, porque quando contataram, falaram assim, não, a gente vai até aí e faz uma demonstração. Eu disse, presencial? É, presencial. Eu disse, nossa, que diferente, porque hoje tudo online, né? Em 2023, apresenta o sistema, faz um remoto, Meet e vai. Eu disse, nossa, que bacana. E aí o nosso time ali já tinha na ponta do lápis todas as dúvidas, todas as dores que estavam enfrentando no sistema, porque quando a gente vai trocar de sistema é para resolver uma dor que a gente não consegue resolver no sistema que a gente tem. Então a gente tinha levantado todas as dores e nessa apresentação, na verdade a gente nem deixou apresentar direito, né? Foi você que estava lá também, né, Lário? A gente te encheu de pergunta, que era mais pergunta técnica. Isso também é muito legal, porque foi uma apresentação muito técnica, né? Sim. Então, todas as dúvidas que a gente tinha, tecnicamente, a gente já sanou naquela apresentação. Porque o detalhe de como faz isso, aquilo, ok, depois a gente aprende. Mas a nossa dor, ela vai ser resolvida? Né? Então, a gente viu que sim. E aí, tá. Aí, primeiramente, a gente pensou, vamos... decidir pela troca, sim, vamos, mas quando? Agora não dá. Então, quando eu fiz o cadastro no site, foi em abril de 2023, estava até lembrando. Aí veio o imposto de renda, o momento que vocês foram lá presencialmente fazer a apresentação foi em julho. Isso. Foi em julho de 23. Eu recordo. Aí a gente adorou, cara, vamos migrar, mas aí a gente não tem mão de obra para fazer a migração. Tinha pessoas do time bem importantes que iriam entrar em licença maternidade e a gente estava esperando que aquelas pessoas retornassem para daí fazer a migração. Aí o que aconteceu? A coisa despirocou geral. O sistema que a gente estava utilizando começou a dar uns bugs e a gente ficou apavorado. Eles, gente, a gente não vai poder esperar 9 meses para desengravidar um projeto, né? Então, sim, a gente precisa trocar agora. E aí, na época, foi em outubro, que daí eu retomei o contato. Falei, olha, a gente quer fechar, mas a gente precisa ter certeza de que vai dar certo. Uma coisa bem importante que a gente fez também, né? A gente pegou vários contatos de outros escritórios, então eu já tinha 2 escritórios que já tinha validado. Na época também um outro escritório que falou muito bem foi o Ricardo, da Mar Contabilidade, que eu também agradeço, que também fazia parte do Mastermind, né? E aí eu liguei para ele, liguei para o Fábio, assim, não, ele pode trocar, sem medo. A gente pegou referência de outros escritórios que utilizavam o nosso sistema lá na época e tinham migrado para o único. E a gente pegou e ligou para esses escritórios. Tá, como é que foi? Se arrepende? A primeira pergunta, você se arrependeu de mudar de sistema? Não. A gente não teve nenhum não. E aí isso nos deu base para realmente bater o martelo. Aí a gente bateu o martelo na mesa. Vamos migrar. Isso em outubro. E aí tinha que comunicar o time, convencer o time
Tipo, Essa é a parte mais importante, né? Mas é que todo mundo pega junto, né? Sim, com certeza. E a gente instituiu o PLR no escritório, só que o PLR chegava no final do ano, não tinha a lucratividade que tinha que ter para ter PLR, não tinha a margem que a gente queria ter para poder pagar PLR. E assim, no momento que a gente estava na Pronta, as pessoas estavam extremamente engajadas, treinadas, tinham excelentes profissionais, mas a gente não estava tendo lucratividade. E onde a gente estava enxergando que era o sistema. E aí eu fiz uma reunião com todo o time e falei, olha, time, isso em outubro. A gente não vai ter PLR de novo. Quem é que concorda que a gente tem um problema muito sério com o sistema? Levanta a mão. A galera levantou a mão. Muita gente levantou. Muita gente. Para não falar todo mundo, porque eu não vou lembrar. Mas a grande maioria levantou a mão. Quem concorda que se a gente tiver um sistema melhor, a gente vai conseguir atingir uma lucratividade melhor e ter PLR? Levanta a mão. Levantou a mão também. A grande maioria. Então, nós decidimos que nós iremos trocar de sistema. E aí a gente foi muito legal, porque bem nesse dia eu recebi aqui do comercial o vídeo do fechamento do contrato. Que vai lá, bate assim, estoura champanhe. E eu peguei esse vídeo e botei na tela para todo mundo assistir. Eu disse, gente, olha só, olha a felicidade. Então, digo que o primeiro desafio foi conseguir conquistar as pessoas, de mostrar os motivos da necessidade da troca e de ter o time alinhado. Tá, vamos todo mundo junto, vamos se ajudar, porque é um inverno, né? A época ali de implantação, de transição de sistema, é um inverno que vai passar. Então, tu tem que estar muito bem com um monte de casaquinho, Sim. né? Porque o inverno é frio e as pessoas precisam se unir para ter força e ficarem bem quentinhas. E aí, como que a gente fez, né? Tá, comunicamos o time. E aí que eu penso assim que foi muito certo. A gente elencou uma pessoa que iria coordenar toda a parte de implantação, que é a Patrícia, a Pati. Ela é uma das sócias do escritório. Ela abraçou, ela ficou como responsável. Nós tiramos uma pessoa do setor contábil, do setor fiscal e colocamos também full time só para trabalhar na parte de imigração, de implantação. E também da parte do DP, na época, nós não tínhamos uma pessoa para colocar full time. E o DP nós entendemos que seriam no momento seguinte, né? Até pelo pessoal, pela troca de experiência aqui com o time da SCI, falaram, não, a gente consegue importar a folha, e aí depois dar um treinamento é mais sossegado do que fazer todas as configurações do fiscal. Então, o Jailson do contábil, o Tamires do fiscal, que começaram a fazer essas configurações, junto sempre com o pessoal da SCI. Então, uma coisa bem importante, assim, que deu muito certo, foi de quando a gente assinou o contrato, ter dito, olha, a gente quer uma pessoa full time no nosso escritório, da SCI, que nos ensine, que tire as dúvidas, que nos acompanhe. E aí também minha gratidão aqui, tipo, tanto pro pessoal aqui que foi para lá, só que aí, tipo, transporte, alimentação, lugar para ficar, né? Muito bom, assim, tipo, uma coisa muito boa foi poder ter contado com a revenda lá de São José, né? Que é o Ricardo e o Marcelo. Sim. E aí o Ricardo entrou na operação, ele começou a dar um suporte integral para nós. E graças a esse esforço de colocar as pessoas-chave, que já entendiam de contábil, de fiscal, abraçaram, ficaram full time só trabalhando nas configurações, junto com o Ricardo, para que na virada do ano a gente tivesse o sistema configurado para começar a utilizar. E uma outra coisa que a gente também decidiu, que deu muito certo, de não puxar nenhum saldo anterior, nem do fiscal e nem do contábil. Então, em 2023, quando a gente encerrou os balanços, a gente deixou tudo no sistema antigo. Em 2024, nós implantamos os saldos iniciais dos balancetes e começamos vida nova. A gente não trabalhou com migração de dados, nem de fiscal e nem de contábil, só da folha de pagamento. E aí, falando um pouquinho das coisas, dos percalços, né, das coisas que deram errado, assim, para mim, eu tenho muito orgulho e satisfação de falar assim que a migração foi um sucesso,
porque a gente começou realmente a trabalhar meados de novembro e em janeiro a gente estava usando o sistema. Então você... Na integralidade já. Na né? integralidade. E isso também foi algo muito importante, assim, que quando eu decidi pela troca, eu sabia que o sistema que a gente estava usando, ele era bom. Mas eu já tinha o modo operandi dele, que não era configuração completa, não era utilizar tudo que ele oferecia. E de tentar fazer isso, e aí foram os remendos, eu vi que era melhor trocar de sistema, começar do zero, do que tentar corrigir algo que já estava viciado, né? Que já tinha um hábito instalado. E aí, quando a gente decidiu usar o único, eu falei, olha, a gente vai usar o único, mas eu quero utilizar tudo que o único tem. Tudo que tem de ferramenta, de tecnologia, eu quero implantar. Eu não quero, tipo, isso a gente vai deixar para fazer depois. Porque o depois nunca ou quando tem tempo. Sim. Depois que não tiver um tempinho, não vai. Aí, o que eu falei pro time? Pra Patrícia, pro Jailson, pra Tami, depois pra Ju. Tudo que tem para configurar de automação tem que ser antes da gente começar a usar. Então, precisa ser, na virada de chave, a gente precisa estar com tudo configurado, de forma automatizada, para que quando as pessoas comecem a aprender, elas aprendam do jeito certo. E não do plano B, que depois o plano A nunca vai vir a existir. Então, eu preciso de tudo configurado. Se a gente não conseguir ter tudo como precisa, então é melhor não começar. Porque se começar a ensinar errado, depois para corrigir, não corrige. Sim, muito difícil, né? E isso, assim, foi um êxito, porque aí as pessoas, a gente realmente, né? O time lá abraçou, configurou, e quando a gente começou a usar o sistema, ele estava configurado, ele estava 100% configurado, implantado, e o pessoal aprendendo como fazer certo. Então, hoje, quando dá um bugzinho lá que tem que fazer algo pelo plano B, é esporádico, mas volta o plano A. E a gente aprendeu a utilizar como precisa, a usar a integralidade. E isso fez total diferença na produtividade do escritório. Com certeza. Então, É muito satisfatório ouvir essas histórias, né? Porque a gente que vende e a gente quer o mundo perfeito sempre para o cliente, né? A gente vê... Eu sempre digo particularmente o Lion, né? Eu vendo o que eu já fiz. Eu não... Todos os clientes que eu faço demonstração, eu digo, estou vendendo para ti. Não é papo de vendedor, é papo de quem já botou o negócio para funcionar. E assim, tem clientes que dizem para mim, pô, mas eu tenho 500 CNPJs. Eu digo, olha, eu já implantei 500 CNPJs em 2 meses, 3 meses. Mas eu já implantei 500 CNPJs em 1 ano. Tudo depende do tempo e da dedicação que tu vai ter para aquele negócio, né? Isso é essencial para o negócio funcionar. Lion, assim, ó, eu entendo pela experiência que eu tive e acompanhando também alguns clientes que trocam de sistema, não de contabilidade, mas de sistema operacional, né? Sim. O sucesso realmente é você, primeiro, planejar. Tem que ter um planejamento. Então, o que é o planejar? Quem vão ser as pessoas que vão ser responsáveis? Porque se todo mundo abraça junto e você não diz qual é o CPF que vai responder por aquilo... Quem é o pai da criança? Quem é o pai, quem é a mãe, tem que ter. Né? Tipo, lá no escritório era a Patrícia, coitada. A Paty sofreu, mas deu conta. Né? Mas qualquer coisa de sistema, Paty. Então, assim, o planejamento. Quem são as pessoas? Elas têm capacidade técnica? Outra, elas têm tempo para fazer aquilo acontecer? Porque não tem como você falar, eu vou continuar nas minhas funções aqui, né? Então, trabalho no contábil, no fiscal, no DP, e quando sobrar tempo, eu vou lá e configuro. Sim. Não acontece, ou depois da hora. Então, a gente realmente alocou 100% das pessoas que estavam no operacional, a gente tirou para fazer a implantação. Então, esse planejamento, essa organização de colocar as pessoas é que fez sentido. E aí a gente conseguiu fazer isso muito rápido e com muita eficiência. A gente teve pouquíssimos problemas na migração, tanto do fiscal quanto do contábil. O que deu de ruim nessa migração, né? Foi justamente a parte da folha de pagamento. Sim. O que aconteceu? A folha, a gente precisa carregar pelo menos os últimos 12 meses, por conta de média de férias, enfim, né? E aí a gente fez isso em meados de dezembro até outubro. E ali foi o erro primordial que eu vi que a gente cometeu, assim.
nem nós da Pronta e nem o time da SCI, que na época fez a migração da base, fez uma conferência. A gente não parou para olhar se aquilo que estava feito tinha dado certo. E deu um problema. Aí o que aconteceu? Na virada, a gente fechou a folha de dezembro, né, no comecinho de janeiro, e aí pegamos novembro e dezembro, jogamos dentro do Único, e aí o pessoal do DP que foi começar a ter contato com o Único. Então, em janeiro, a gente tinha que já operar com o Único na folha, e foi o primeiro mês que o pessoal da folha teve contato com o Único. E aí, quando foram ver a base tinha importado errado. E a gente teve um retrocesso, teve que apagar tudo que tinha sido importado e refazer novamente. E, infelizmente, quando a gente foi refazer isso, aquela questão de importação automática do E-Social, o governo tinha cortado. Sim. Então, isso também prejudicou a gente. Aí, o que aconteceu? Nos primeiros meses, a gente não conseguiu rodar a folha já na SCI. A gente ficou no sistema anterior e, aos pouquinhos, a gente foi migrando. Então, até junho, a gente estava com todas as folhas implantadas, inclusive retroativamente, né? Porque daí a gente refez desde janeiro para que conseguisse realmente ter toda a base no contábil, né? Na folha no contábil já. E também para a questão de DIRF, de informe de rendimentos, né? Sim. Então, assim, o erro que eu vi que a gente cometeu na época foi de não ter conferido algo que a gente tinha entendido que estava certo. Nenhuma das partes olhou. E aí, quando a gente foi usar, poxa, a gente não olhou. Tem que refazer. E aí, a gente perdeu um tempo e perdemos time. Mas, assim, a gente sempre tinha na manga o plano B. O sistema anterior ficou, tanto que a gente continuou pagando licença até setembro, que era até a entrega da última ECD, né? ECF, ECD. Então, a gente continuou pagando. E se não desse certo, a gente tinha um sistema anterior que estava rodando. Né? Então, foi esse o percalço, assim, mas em junho de 2024 ele estava sanado. Ele estava totalmente sanado. Assim. Legal. É importante a gente ouvir essas histórias, né? Eu, quando faço as vendas para os clientes, eu sempre digo, né, que vai ter problemas. Eu sou bem transparente, eu costumo dizer que é o vendedor sincero. Né? É isso aí. É isso aí. Eu digo para a pessoa, eu tento fazer ela entender e esperar tudo que vai acontecer. Deixar ela ciente de que o processo de migração é complexo. A gente está acessando, a gente está indo em informações de outros sistemas que a gente não conhece, extraindo dados e tentando lançar dentro do nosso sistema. E assim, o concorrente não vai dar para a gente essas informações, a gente vai ter que correr atrás delas, né? Então é isso que a gente faz, né? Mas antes de seguir com o assunto, né? Só para lembrar o pessoal aqui, a gente está promovendo aqui o upgrade contador, tá? Vai rolar aí, né? Ó, a ampulheta já está rodando. Vai rodar o upgrade contador o dia 22 de setembro, tá? As inscrições estão abertas. É um evento da SC em parceria com o Sescom, aqui Vale Europeu, Blumenau. É um evento que a gente vai trazer vários palestrantes aqui, um pouquinho diferente dos eventos que os contadores estão acostumados, né? Que é muito... A gente percebe... E assim, não é uma crítica, tá? Eu acredito que é o negócio, né? Mas a gente percebe que na maioria dos eventos, o conteúdo ele não é pro contador. Ele é um conteúdo geral, às vezes até de venda, que é importante, né? Ter venda em escritório de contabilidade. A gente estava até conversando sobre isso, né? Mas assim, o contador, ele quer saber do negócio dele. Ele quer entender como ele pode melhorar o negócio dele. Ele quer saber, às vezes, né? Tem muita gente que tem dor no operacional. Perfeito. Como ele pode fazer para melhorar esse operacional? Com inteligência artificial, com informações de pessoas que trabalham nesse mercado, informações até de empresários, por exemplo, que nem o Marcelo Lombardo lá, que é o CEO da OMI, vai estar lá. Ele vai, por exemplo, tá lá explicando para o contador o que o empresário menor precisa, né? Quais são as dores que o OMI está atendendo, como que o OMI funciona integrado com a SCI. Então, várias informações que vão ser importantes lá. Né? Então, é esse conteúdo que a gente vai levar para os contadores nesse dia 22 de setembro. E a inscrição está lá, os clientes da SCI têm 50% de desconto, né? E eu quero convidar todo mundo a participar, ali, se inscrever. A gente já tem a página ali do evento, é só entrar. Tem várias informações lá sobre Blumenau, sobre a região de Blumenau, distância, né? Aqui a gente está a 50, 60 quilômetros de Balneário Camboriú, 100 quilômetros de Florianópolis, né? Sim. Que são lugares para ser visitados também. Vai ter ali um pouquinho para frente do dia 22 de setembro, o Oktoberfest aqui em Blumenau. A gente faz uma mini Oktober aqui em Blumenau. Vai ter muita coisa, tá? Então entra no site, dá uma olhadinha lá.
se inscreve. Se vocês tiverem oportunidade, né, gente que não tem agenda aí para setembro, vem. Vai ser muito proveitoso. Você vai visitar uma cidade maravilhosa que é Blumenau, né? Vai estar aqui na região de Santa Catarina. Quem não mora em Santa Catarina vai ter a oportunidade de presenciar um lugar assim diferente do resto do Brasil, né, Noeli? A gente que mora aqui sabe, né? Sim. E para você que está nos assistindo também, a gente tem um kit, tá? A gente sorteia toda a live um kit da SCI, tá? Um kitzinho. Aí nesse kit vem várias coisas, ó. Vem mousepad, vem boné, né? Eu gosto desse boné aqui, é legal. Xícara. Então, se você quiser ganhar, né, esse kit, você vai lá no @EllingtonMarcal, manda uma mensagem para ele, eu quero meu kit, live da Pronta, manda lá para ele, tava no live da Pronta e eu quero meu kit. Você vai estar concorrendo ao kit da SCI, tá bom? Noeli, a conversa é muito boa, mas o pessoal quer saber o seguinte. Bora. O pessoal quer saber o seguinte. Quanto que tu ganhou nesse processo? Tá. Qual que foi o resultado da Pronta? Eu mudei de sistema, mas e aí? Uhum. Qual que é o meu resultado? Quanto tempo eu demorei para ver esse resultado, né? Uhum. O meu time tá ganhando PLR agora? Então, vamos lá, né? Eu começo falando assim que tem até uma frase que é dita, né? Fazer mais com menos. Sim. Né? Na Pronta, a gente não pensa assim. É fazer mais com o mesmo. E eu vou explicar. Quando a gente fez a migração, no primeiro ano, 2024, foi um ano de transição. Então, a gente teve que pagar hora extra para o pessoal, para conseguir colocar as coisas em dia no sistema. A gente tinha todo o processo de aprendizagem. Então, eu sabia que o resultado, de imediato, não era 2024, que era o inverno que estava atravessando. De pagar 2 sistemas, eu continuei pagando, né? Tipo, o Único foi muito parceiro, porque, deu uma brecha gigante. Ó, fica a dica. Quando fechar, vou migrar, só vou começar a pagar. Isso foi sensacional, parabéns, comercial, muito legal. Mas teve ali 3, 4 meses que a gente teve que pagar duplicado, né? Então, eu sabia que em 2024 eu não teria PLR novamente, por conta da transição mesmo, por conta da implantação, enfim. Então, agora, em 2025, após um ano já de inverno que passou, a gente chegou na primavera. Eu tenho certeza que esse ano tem PLR. A gente tem acompanhado os números. E uma coisa muito importante também é que aquele empresário que não conhece os seus números, ele não conhece a empresa que tem. Um desafio muito grande que eu tinha até 2023 com o uso do outro sistema era saber o custo que eu tinha por cliente. Eu não sabia. Eu tinha lá um temporizador. Esse temporizador, na época, não estava funcionando. Ele tinha uns bugs gigantes de um colaborador ter mais de 1.000 horas cadastradas em um mês. Então, eu não tinha uma confiabilidade de fazer a apuração dos custos. E isso sempre foi meu objetivo. Eu preciso enxergar qual que é o resultado final de cada cliente para saber se ele é lucrativo ou não. Esse cliente faz sentido manter na carteira? Eu não tinha isso. Após essa migração, a gente primeiro conseguiu manter os mesmos colaboradores. A gente teve uma eficiência muito grande de produtividade, mas ao invés da gente desligar colaboradores por falta de demanda, mas pelo fato dessas pessoas estarem qualificadas, serem treinadas, já terem a cultura da Pronta, serem os nossos aprontadores, o objetivo era o quê? Crescer a operação, crescer, ganhar mais cliente com a mão de obra que já estava ali. Tenho muito orgulho do time que eu tenho, realmente sabem o que fazem, e aí assim, gente, é hora de ganhar mais cliente com o time que a gente tem, sem estressar. Então eu fiz um comparativo, os números que foram divulgados, né, eles são reais. Eles são, primeiro comparativo, o primeiro número eu tinha de janeiro até abril de 2023, no sistema anterior, e agora de janeiro até abril de 25, que é onde eu já consigo realmente ver o resultado que eu tenho na Pronta com o uso do Único. E se eu tivesse que atender hoje a quantidade de clientes que a Pronta tem, com o mesmo custo de mão de obra que eu tinha lá em 2023, eu teria que gastar mais 35 mil por mês. Ou seja, a gente cresceu a quantidade de clientes com a mesma mão de obra e sem estressar internamente
continuando dando tempo de fazer as coisas dentro dos prazos razoáveis, que a gente sabe que estresse sempre vai ter, Sim. né? Mas, assim, a nossa margem de contribuição melhorou significativamente. Por quê? Produtividade melhorou muito, economia de tempo, sobrando tempo, mais cliente, mesmo custo operacional. E foi essa melhoria de custo operacional que a gente teve. Uma outra coisa que também era bastante bagunçada, que daí eu parabenizo muito a Aline, que é a nossa gestora de RH, a gente teve a clareza dos processos. Então eu não tinha mais, a gente enxergou que tinha muito analista fazendo trabalho de assistente. E aí o custo vai lá em cima. Sim. Então hoje, com os processos bem alinhados, os assistentes fazendo o que eles têm que fazer, os analistas fazendo o que eles têm que fazer, a gente conseguiu essa melhoria junto com o Único. E do resultado, quando a primeira coisa, que eu acho que foi para ti que eu perguntei lá na época, tem como controlar o tempo por empresa, por colaborador? Tem. A gente começou a desenvolver internamente uma gestão ali de apurar os nossos números através do temporizador, mas a gente viu que tinha muitas horas faltando. Tá, mas tínhamos. Aí no ano passado, que teve o Congresso de Contabilidade em Balneário, a gente esteve presente e eu conheci o Jonas, da Tile. Sim. E aí quando ele mostrou o sistema da Tile, eu falei, cara, eu tô fazendo isso em Excel, mas eu tô com uns problemas lá. Ô Jonas, vamos conversar? Ele apresentou o sistema e o Jonas, além de dar os sistemas, dependendo do acordo que é feito, ele também dá assessoria. Aí em janeiro de 25 agora, a gente fechou a assessoria com o Jonas, a gente utiliza o sistema Tile e, gente, assim, é muito bom. Junto com a Tile, com o temporizador, a gente tem o número na palma da mão. E aí, assim, ó, por que tinha os delay no temporizador? Cultura interna. Tinha muita coisa que era feita fora do Único, que a gente não tinha cultura de ir lá e lançar no temporizador. Registrar, né? Então, assim, consultoria do Jonas. O Jonas veio e falou, Noeli, tu vai ter que mudar a tua cultura interna. Tu vai ter que construir essa cultura de processo, de fazer com que o time anote o tempo para você chegar num número adequado. E a gente começou em janeiro, fevereiro, março, agora a gente está, né, vendo o número já de maio e é sensacional. Hoje eu já sei os clientes, qual que é o tipo de perfil do meu cliente que é mais lucrativo, qual que é menos lucrativo, quem que eu tenho que ir lá conversar para reajustar o horário. Então a melhoria não foi só no Único, mas toda essa gestão de visibilidade, de saber quem é lucrativo e quem não é que tem contribuído nessa melhora de lucratividade. E com certeza teremos PLR. É isso aí. 46% de lucratividade, né, Noeli? 35 mil reais economizados em um mês, num ano, aproximadamente 400 mil reais. É isso? R$500 mil economizado num ano, né? Isso. É isso aí, gente. Eu falo mais ou menos esses números para os meus clientes, né? Clientes que eu vendo de grande porte, eu sempre digo isso. Mas tem clientes específicos que às vezes o sistema ele chega a dar mais produtividade. Teve casos aqui, por exemplo, eu tratei um caso recente agora, dezembro do ano passado, que o cliente ele tinha 2 milhões de CTS para ser escriturados. Uau! Muita movimentação. E nenhum sistema do mercado deu conta de fazer isso. Eu consegui resolver o problema para ele em uma semana. De importar, escriturar, deixar tributado corretamente, exportar as declarações que estavam em atraso, inclusive, né? Uma empresa aí de 17 milhões de reais de faturamento, né? É uma guia de ICMS bem alta, né? Sim, então, só imagina. Exatamente. Dá até uma dor. Então, a gente conseguiu sanar o problema dele e eu digo, dá para medir esse tipo de produtividade? Não dá, porque o concorrente não entrega. Ele nem consegue entregar, então como é que tu vai medir esse tipo de coisa? Ô, Lion, eu tenho um comentário que a gente tinha um cliente, temos ainda, mas ele começou a atividade em 2023, ele já tinha uma operação, abriu um CNPJ conosco, e bem ali final de 2023 ele começou a operação dele. E a quantidade de nota é gigante, é muita nota fiscal por mês, é e-commerce. Não sei quantos milhões de notas agora, não peguei esse dado. Mas aí a gente pegou e foi pro Único, e o Único de boa, importamos de boa, tá? E aí tinha uma demanda de fazer um reprocessamento do outro CNPJ porque o contador não estava dando conta porque não processava as notas.
E aí disse, tá, vamos fazer o seguinte, vamos ver qual que é o sistema que opera melhor. Que a gente ainda estava ali pagando os dois, né? Vamos testar. Testamos no nosso anterior e testamos no único. Meu, surreal a diferença. A gente sempre escarra de olhos e a gente entendeu também que se a gente tivesse ficado com o mesmo sistema, a gente não teria conseguido atender a demanda dele. Daquele cliente. E a operação dele continua crescendo e a gente atende ele com muita eficiência. E hoje a gente tem clareza que se tivesse ficado, teria dado bug, não saberia como resolver, porque não importa, trava e fica. Então, de processamento de dados, assim, de volume, a SCI único é extraordinário. A gente tem clientes lá com faturamento super alto, importadoras, né, que a grande maioria no lucro real, que já estão obrigadas a ser lucro real pelo faturamento anual. Processamento é gigante, prazo de entrega de balancete curtíssimo. Então, a gente tem prazo de grandes operações lá no 5º dia útil, até o dia 10, de entrega de balancete fechado. E se aí o fiscal não está bem alinhado com o processamento das notas, com o fechamento, não vai, e aí a gente, com o único, a gente consegue atender essa demanda, esses prazos, porque o processo flui, as coisas correm e acontecem. É isso aí. É isso, eu fico feliz de ouvir, sempre que eu recebo um cliente que me diz assim, pô, cara, o sistema assim ajudou muito, né? A gente sabe, né? Claro, a gente tem clareza, né? Que a tua empresa, ela dá certo por causa do empresário que você é. Né? É verdade. Um pouquinho, não só um pouquinho. Não, assim, as empresas, elas dão certo por conta do empresário. É a pessoa que tem a ideia, a pessoa que tem a vontade de fazer as coisas acontecer, né? A gente é uma parte dessa engrenagem, uma parte pequena dessa engrenagem. E quando essa engrenagem está funcionando certinho, está fazendo as coisas rodarem, eu fico feliz, né? O meu time que me ajudou a fazer a venda, que faz o trabalho de captação, de apresentação, né? Também fica feliz porque a gente está aqui nesse intuito, né? De melhorar, de facilitar a vida do contador. Essa é a nossa missão, né? Ainda bem, né? Fico muito feliz de ouvir isso aqui. A gente já tinha conversado, a gente, claro, ensaiou um roteiro aqui, mas não tem nada assim combinadinho, né? A gente está conversando assim informalmente, né? Mas eu fico assim muito, muito feliz de ouvir isso, tá? É um prazer enorme receber a Pronta aqui. E mais do que isso, ter esse depoimento aqui até pra gente usar como case de sucesso mesmo aqui na SCI, tá? A gente está chegando no final do podcast, né? Que rápido. Passa rápido, né? Começa a tricotar. A gente está chegando no final do podcast, Noeli. Se, assim, para a gente finalizar o assunto, né? Se você fosse, assim, dar né, a dica de ouro para o pessoal, né, que está em dúvida, assim, hoje, né? Fosse tomar uma decisão, você hoje é um cliente grande, tem bastante movimentação, esse público que eu quero atender, assim, sabe? Clientes grandes, que hoje enfrentam dificuldades, mas às vezes eles nem sabem que tem essa dificuldade, porque o sistema sempre foi assim, entendeu? Então vamos continuar assim, né? Qual que seria a tua dica para essas pessoas? Eu vou dizer o maior erro, né, que eu cometi como gestora. Não ter trocado antes, por medo. Então essa demora, esse não conhecer o que o mercado oferece, de acreditar, não, o sistema que eu tenho, só de pensar em trocar, Deus que me livre. O único arrependimento que eu tenho é de não ter trocado antes. Então, eu digo assim, para os colegas de profissão, né, que também são donos de escritório, enfim, se tem a dúvida, vai atrás e se informa. O que não dá, assim, ó, ficar sentado em cima, né, insatisfeito, achando que todo sistema tem problema, que todo sistema é ineficaz, quando que existem soluções melhores. Com certeza, nenhum sistema é perfeito, como nenhuma pessoa é perfeita, como nenhuma empresa é perfeita. Sim. Mas conhecer e sair do medo e, pelo menos, arriscar, eu penso que é fundamental. E empreender no ramo contábil hoje, assim como em qualquer negócio, exige do empresário, do empreendedor, essa coragem. Né? Então, precisa de coragem. Mas, claro, uma coragem bem fundamentada. Então, eu digo que se tá com dor, vai conhecer e vai experimentar. Né? De forma muito consciente, mas também me coloco à disposição para quem quiser
marcar uma call, tirar algumas dúvidas, até conhecer a SCI, uma coisa que a gente fez na época, a gente linkou com outros escritórios, né? Como vocês fazem isso aí? O pessoal da Silveira, da Amor Contabilidade, a gente, volta e meia, estava passando um WhatsApp pedindo uma call para eles ajudar a gente para trocar ideia. Trocar figurinha, é importante, né? Isso. Hoje eu acho que já está muito difundindo esse negócio de um contador, não existe, por exemplo, assim, essa questão, não, tu vai roubar meu cliente, isso já não existe mais, né? Tem muito essa troca de informações que eu acho muito importante para a nossa área, que é complexa, né? Nossa legislação é muito complexa. Se não tivesse essa cumplicidade, seria muito difícil hoje em dia, né? Noeli, queria agradecer muito a tua participação aqui. Obrigada também. Prazer enorme receber você aqui. Queria agradecer vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado por ter chegado até aqui com a gente, tá? Se você, assim como a Noeli, tem a intenção de trocar de sistema, pode me chamar aí. Meu WhatsApp é 47 98801 7218. A gente vai fazer uma apresentação para vocês, como eu fiz para a Noeli, né? Vou tirar todas as tuas dúvidas. Vocês podem vir com tudo anotado na ponta do lápis, que eu vou tentar esmiuçar o máximo possível junto com o meu time aqui, e pode ter certeza que a gente tem uma solução ideal para vocês aqui, principalmente na área de contabilidade, tá bom, pessoal? Noeli, quer deixar uma mensagem final aí pro pessoal? Só agradecer pelo tempo, né, e dizer que essa vida, né, a gente tem que amar o que faz e ter coragem de enfrentar os nossos medos, né? Então, se a ideia é trocar de sistema, conheça um único. Vale a pena. Eu digo que vale a pena. Estou muito satisfeita. Obrigada. Obrigado, Noeli. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Fica um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.